E Cristo também é rei. Assim, a relação de Cristo rei com a igreja militante é a relação de graça. O que é graça? Favor imerecível, né? A gente não mereceu. Favor imerecido, né? Imerecível. Agora eu não lembro se é imerecível ou imerecido. Mas tanto faz, entenderam, né? É um favor que a gente não merece, mas ele faz pela gente. E nesse reino militante com a igreja, ele estabelece, legisla, administra, defende e faz a gente crescer, né? Amém? Terceira relação de Cristo Rei. A igreja triunfante, que é o reino de glória. Para ela ele se revela, ele recompensa, ele glorifica. João 17:24 diz: Pai, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo, né? Então o relacionamento dele também com a igreja, com relação a ele ser, né? Ele triunfar sobre a igreja, ele triunfar sobre nós. Nunca se esqueça, acima do teu filho, da tua família, acima do teu carro, da tua casa, não me interessa se o seu emprego é o melhor de todos, se você ganha não sei quantos dígitos, qual é o seu pagamento, sua conta bancária, não me interessa seu status, se você é uma pessoa importante, se você tem um cargo eclesiástico. Eu sei que tem alguém que reina mais do que eu, Rose, e mais do que você. Ele triunfa sobre nós e louvado seja Deus por isto. Recapitular: 3 ministérios: Cristo, profeta, Cristo, sacerdote, Cristo, rei. Amém? Vamos falar da obra dele agora? O que vocês acham? Responde aí primeiro. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, refletirem. Qual foi a obra mais importante de Jesus aqui na Terra, quando ele esteve aqui? O que ele fez de mais importante? Qual foi a obra dele? De que a gente vai falar agora, detalhar agora nessa aula? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Pensaram? Vamos ver se acertou? Adivinha? Vou ler. Cristo, ele realizou muitas obras, porém, a mais suprema de todas, a que ele consumou, foi a de morrer pelos pecados do mundo. Então, o próximo assunto agora, a gente vai encerrar a matéria de Cristologia falando sobre a morte de Cristo, né? Foi a maior das obras que ele deixou e foi aquilo que ele foi. Ele viveu 3 anos de ministério, mas o mais importante foi quando ele morreu, porque ele morreu para nos reconciliar com Deus. Ele morreu para nos trazer tão grandiosa salvação, tá? Então, a importância disso, já falei, né? A importância sobre a morte de Cristo. Foi o evento mais importante e a doutrina central do Novo Testamento. Então, caso, sei lá, eu coloque na provinha, né? Qual é o evento mais importante e a doutrina central do Novo Testamento? O que é? Resume-se em quê? Cristo morreu, esse é o evento. Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a doutrina. Então, o evento é a morte e a doutrina central do Novo Testamento é que ele morreu pelos nossos pecados. Beleza? Vamos lá. Seu significado. O significado da morte dele, já falamos, né? Salvar o homem e nos reconciliar com Deus. Isso a gente veio falando, eu acho que até já foi matéria de prova, né? A ressurreição de Cristo. Vamos falar de Cristo ressurreto. Vamos embora deixar aí de brinde extra? Quem quer ganhar um brinde extra? Quem quer ganhar um brinde surpresa segunda-feira no nosso sorteio, valendo a partir de agora, o primeiro que estiver assistindo o vídeo? Vou deixar uma pergunta. Jesus, ele poderia ressuscitar sem ninguém ver ele? Ressuscitou e tchum, subiu nas nuvens, foi embora ficar com o Pai, sentou na destra. Ninguém viu, ninguém sabe notícia. Vou dar só uma dica. Os judeus, eles estavam falando, naquela época, que de repente tinham roubado o corpo de Jesus. Entendeu?
Então já dei a dica. Então responde aí pra mim. Vamos ver quem se aproximar mais do que eu quero vai ganhar um brinde surpresa, tá? A pergunta é essa. Jesus podia morrer sem ninguém ver ele? E por quê? Responde com suas palavras mesmo, tá bom? Aquilo que você pensa. Vamos ver quem vai mais se aproximar da resposta que eu quero, assim, que é mais completinha, tá bom? Outra dica também que eu quero dar é sobre as evidências. Uma palavra que eu quero deixar aí também como cola, tá? Na hora que vocês forem responder, as evidências. Então, tem 2 colas que eu dei aí, não falo mais. Primeiro que assistir, elabora aí essa resposta aí, coloca lá e eu vou ver qual vai estar mais completa, tá? E vai ganhar o brinde. Pensa, olha bem, não é quem responder primeiro, é quem responder mais elaborado, de maneira que me atraia a sua convicção, a sua defesa. Não tinha como, Rose. Como é que ele ia morrer, ia ressuscitar e ninguém ia ver? Não era possível, né? Mas já dei 2 colas aí, tá? Então não é quem responder primeiro, é quem responder com maior coerência, de melhor entendimento, tá bom? Vamos continuar? O significado da ressurreição dele. A ressurreição dele significa que ele é tudo que ele afirmou ser, né? Presta atenção nisso, hein? Quando ele ressuscita, ele é tudo que ele disse pra gente que ele era. Ele era Filho de Deus, ele era Salvador e ele era Senhor. Mas como, Rose? Como é que ele prova isso? Aí vamos lá. Como é que ele provou que ele é Filho de Deus? Esse título Filho de Deus, porque ele estava lá, ó, antes da fundação do mundo. Ele já era. Lembra? Lembra Gênesis? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus já está ali, né? Lembra? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso não é conto da carochinha nem mentira minha, isso está lá em João 1. Né? A palavra de Deus, que é eficaz, que não é mentirosa, disse que o verbo estava com Deus e o verbo a gente sabe que é Jesus. Então ele já estava lá. Então ele é filho de Deus porque ele já estava com o Pai. Salvador, porque ele encarnou, ele veio, viveu o seu tempo de ministério, né? Viveu 30 anos como um homem comum. Os 3 últimos anos dele, ele exerceu o ministério dele, ele salvou, ele curou leproso, ele levantou paralítico, ele fez maravilhas, ele livrou da morte Maria Madalena, ele explicou para Nicodemos como nascia de novo, ele revelou para a samaritana sobre a vida dela, ele curou aquela mulher que sangrava, já tinha 12 anos, ninguém resolvia a doença daquela mulher, gente, e ele foi lá e resolveu, né? Então, Salvador representa o quê? Ele aqui na terra. Só um minuto, que quando ligam aí dá uma travada.